Noemi regressou a Belém de Judá acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Após severas provações que passaram em Moabe, finalmente elas pisam na terra do Senhor. Entretanto, queridos, elas ainda são viúvas, mulheres vulneráveis. Como então vão se sustentar? Lembrem-se, naquela época não existiam redes de proteção ou auxílios governamentais do tipo que temos hoje no Brasil. Não existia Bolsa Família ou auxílio emergencial. Naquela cultura não era comum a mulher sustentar a própria casa. Elas estavam vulneráveis, sob a perspectiva humana, desamparadas. O futuro não era apenas sombrio, mas também era incerto. A amargura que inundou o coração de Noemi a impedia de ver o horizonte imediato. Para ela, todas as possibilidades haviam se esgotado. Noemi sentia-se um alvo da inimizade de Deus, como se Deus tivesse se voltado contra ela. O que ela não entendia ainda era que as dificuldades impostas pelo Senhor não visavam fazê-la perecer, nem torná-la sua inimiga. Pelo contrário, se o Senhor permitiu que ela chorasse, foi para que em breve ela pudesse sorrir nos braços do seu Redentor. Se houve humilhação, o propósito era fazê-la cair em si mesmo e retornar com o coração contrito ao Deus da aliança. Você se sente assim como Noemi? Sente que a mão do Senhor de alguma forma está pesando sobre você? Irmãos queridos, o Deus da aliança mostrará neste capítulo a sua fidelidade pactual, tanto para Noemi, para Ruth, mas também para todos nós. Ele se utilizará de meios ordinários para cumprir os seus planos redentores. Às vezes, o que Deus realiza no trivial, no rotineiro, no dia a dia, pode parecer mera casualidade ou coincidência, mas não se deixe enganar, porque o que chamamos de acaso, Deus chama de providência. Isso nos leva à nossa mensagem central que eu quero apresentar hoje a vocês. E a mensagem é: Deus guia toda a história para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Esse é o resumo do sermão. Eu vou voltar a repeti-lo. Deus guia toda a história para a sua glória e para o bem do seu povo. O irônico por acaso divino, na realidade, nos mostra que não existe o por acaso, como se sem querer, em um acidente de percurso, as coisas acontecessem. Não, irmãos, mas é Deus que não perde o controle e que dirige toda a história, sendo Ele o governante soberano. A pergunta que fazemos é: como observar o agir de Deus na simplicidade do dia a dia? 3 respostas quero propor hoje a vocês. A primeira: podemos enxergar o agir de Deus encarando a realidade com fé. Encarando a realidade com fé. Vamos ler o verso primeiro. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Fazendo aqui uma ligação entre o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, nos parece que o autor inspirado está mudando de assunto repentinamente, não é? Porque se você se lembra, no final do capítulo 1, lá no verso 22, nos foi informado que era o início da colheita da cevada. E já de cara, no primeiro verso do capítulo 2, nos é dito ou introduzido um novo personagem. Seu nome? Boaz, um homem rico.
É interessante que o texto vai fazer questão de demonstrar que esse homem era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Guarde bem essa informação, porque ela será importantíssima para o desenrolar da narrativa, especialmente no capítulo 3. As duas mulheres, a saber, Noemi e Ruth, estavam em Belém, e surge então a necessidade básica de todo ser humano: comer. Elas precisam comer. O que fazer? Verso 2 nos responde: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Lembrem-se, Noemi está tomada de amargura. Por isso, a iniciativa parte de Ruth. Elas precisam de sustento. E Ruth, de forma honesta, disposta, corajosa, se coloca ao duro trabalho de colher espigas debaixo do sol quente. E, meus amados, é impressionante como Deus se inclina para socorrer os mais necessitados. Davi o chama de pai dos órfãos e defensor das viúvas. Essa segunda colocação, justamente sendo a situação dessas duas mulheres. Sendo assim, elas não serão abandonadas. Na lei de Moisés havia até uma norma para que os necessitados tivessem uma provisão garantida. Contudo, a lei não incentivava a inércia. A questão não era ficar de braços cruzados esperando que a provisão caísse do céu, não. Mas envolvia trabalho árduo, suor, labuta, é o que Ruth vai fazer. O sistema era o seguinte: os mais pobres e estrangeiros tinham permissão para recolher os restos deixados pelos ceifadores. Os donos da terra nem sequer podiam recolher ou colher nas extremidades da sua terra, deixando para os necessitados e os estrangeiros, a fim de que eles pudessem suprir as suas necessidades básicas. Mas, irmãos, lembrem-se, nós estamos aqui no período em que julgavam os juízes. Um período bagunçado para a nação de Israel. Nós sabemos a bagunça que estava por causa do pecado. O povo quebrava a aliança. Deus, como resultado disso, derramava juízo sobre o seu povo. Até que em determinado momento o povo caía em si, se arrependia do seu pecado, retornava ao Senhor, e o Senhor, por pura graça, levantava um juiz que libertava o seu povo das situações momentâneas, fazendo com que o seu povo voltasse a viver períodos de descanso. Então, nós encontramos em Israel pessoas que faziam parte de Israel, mas ao mesmo tempo que talvez não estivessem dispostas a obedecer o Senhor. Nem todo o de Israel, de fato, amava a Deus. É o que Paulo, por exemplo, mais tarde vai escrever aos Romanos no capítulo 9. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Logo, nem todo fazendeiro estaria disposto a obedecer a Deus. E Ruth corria o risco de ser hostilizada em outros campos. Ela estava desprovida de qualquer figura masculina que a protegesse, era estrangeira, não pertencia a nenhuma família local, então ela corria perigos imensos. Inclusive, a própria Noemi vai alertá-la sobre o perigo de ser maltratada caso ela fosse para outros campos. Mas Ruth vai, irmãos. Ela coloca a própria vida em risco por ela mesma, mas também por amor a Noemi. Mais uma vez, Ruth encara o porvir com fé, a mesma fé que a fez deixar Moabe e ir para a terra do Senhor. Ela caminha em direção ao campo, esperando que alguém a favorecesse, que Deus a ajude. A pergunta que podemos fazer é: por que Noemi também não foi colher com Ruth? Não seria melhor duas trabalhando do que apenas uma? Elas não poderiam colher bem mais? O texto não nos diz claramente o motivo pelo qual
Noemi não foi colher com ela. Segundo o comentarista, a essa altura do campeonato, Noemi deveria ter em torno de 50 anos e não tinha aparentemente nenhuma limitação física que a impedisse de trabalhar. É bem provável que essa falta de vontade seja por causa da amargura que a sua vida havia se tornado, fazendo com que ela se entregasse a sentimentos ruins. Aparentemente, Noemi estava tão depressiva que nem sequer tinha forças para trabalhar, para conquistar o básico, a comida. Talvez esse seja o seu sentimento nesta noite. Quem sabe uma angústia desesperadora consome o seu coração. Você já não vê mais sentido na vida e na sua ótica, o melhor seria dar um fim em tudo isso. Mas ouçam bem, meus amados irmãos, esses sentimentos não definem quem vocês são. Nossa identidade não repousa em um diagnóstico de depressão, de ansiedade ou de burnout. Sua verdadeira identidade está no fato de quem você é em Cristo Jesus. E o que você é? Um filho de Deus. Alguém que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Um co-herdeiro com o Senhor. Portanto, você não é depressivo. Você pode estar enfrentando a depressão. Você também não é ansioso. Parece que nós normalizamos isso, não é? Rapidamente enchemos a boca para dizer, não, é porque eu sou ansioso mesmo, engano seu. Você não é ansioso, você está enfrentando a ansiedade. E neste mundo caído, estamos sujeitos a mazelas que nos assolam. Até a nossa mente sofreu com a queda, e é por isso que enfrentamos tantas guerras aqui. Contudo, não podemos nos dar por vencidos. A graça de Deus para aqueles que estão sofrendo com esses sentimentos internos. Se você conhece as histórias bíblicas, sabe que muitos heróis da fé atravessaram vales de profunda angústia. Davi, no Salmo de número 13, perguntou: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Elias, exausto, pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Pedro, quando negou o Salvador, saiu e chorou amargamente. Noemi, como estamos vendo, está afundada em amargura. Sabe o que essas pessoas têm em comum, irmãos? Talvez você diga, os sentimentos ruins. E de fato, mas acima de tudo, queridos, eles têm a presença de Deus. Vale ressaltar, a tristeza profunda, aqueles momentos em que você atravessa mergulhados em sentimentos ruins, não significa que você apostatou da fé, ou que é falta de Deus na sua vida. É possível que alguém tenha colocado esse peso sobre você. Você anda cabisbaixo, e as pessoas simplesmente olham para você e dizem, é falta de Deus. Não é. Não é falta de Deus, irmãos. De fato, nós precisamos olhar para o Senhor, como eu vou falar daqui a pouco. Mas entenda, grandes homens e mulheres de Deus, em toda a história, já se sentiram assim, com a alma abatida. A verdade, irmãos, que nos salta aos olhos, por meio desse sermão, é que Deus pode nos livrar no auge do nosso desespero. Mas como eu disse, essa restauração também precisa vir com um posicionamento seu, requer ação da sua parte. Davi, após de desabafar no capítulo 13 do Salmo, Davi, após desabafar no Salmo 13, declarou: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. O salmista do capítulo 42, ao perguntar o porquê da sua alma estar abatida, conclui dizendo:
espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pedro, em sua primeira carta, vai dizer: lancem sobre ele escute, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mesmo no caos das guerras que travamos em nossas mentes, o Senhor não nos abandona. Querido irmão, minha amada irmã, olhem para a cruz. É dali que emana a base da nossa cura. Foi ali que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e por suas feridas nós fomos sarados. Você crê nisso? Ruth encarou os perigos, porque olhava através das lentes da fé. Se pararmos de olhar para os problemas sob a perspectiva humana, aproveitaremos melhor a vida da maneira correta, debaixo do temor do Senhor. Queridos, entendam isso. A vida não é um jogo do acaso. As dificuldades que enfrentamos não são acidentais. Lembrem-se do resumo do nosso sermão. Existe um Deus soberano que guia toda a história para a sua própria glória e faz das nossas aflições campos de treinamento para nos ensinar o segredo do contentamento. Me utilizando de Paulo ao escrever aos Filipenses, o segredo do contentamento requer olhar para Cristo Jesus e entender que Ele é melhor do que tudo, irmãos. Ele disse que pode passar por todas as situações da vida, sejam boas, sejam ruins, porque Cristo está ao lado dele e o fortalece. Esse é o segredo do contentamento. Cristo é o nosso contentamento, Cristo é a nossa verdadeira felicidade, Cristo é de fato aquele que preenche todo o vazio do nosso coração. Quando entendemos que a nossa felicidade está no Senhor, a vida parece que se torna ao menos um pouco mais leve. Os problemas parecem diminuir diante da grandeza dele. Que o brilho de Cristo, portanto, brilhe diante dos seus olhos e o seu brilho ofusque todas essas mazelas. Que a beleza dele nos encante mais do que as feiuras das angústias. Com ele em mente, vamos encarar nossos dias com fé, trabalhando com afinco e total dependência da sua graça. Foi o que Ruth fez. Se levantou e encarou as dificuldades com fé e foi trabalhar duro na dependência de Deus. Em segundo lugar, portanto, nós observamos o agir de Deus no dia a dia, enxergando a providência de Deus. Aqui nós temos a maior divisão do nosso sermão, que vai do verso 3 ao 19. Peço que você preste bastante atenção. Olhe para o verso 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. E lá vai Ruth, rumo ao trabalho. Tudo parecia seguir o seu curso normal. Ela colhia o que os ceifadores deixavam cair, até que aparentemente, sem notar, atravessou a fronteira de um campo para outro. Tudo por uma casualidade. Essa palavra não está no texto por acaso. Ela serve para nos mostrar que Ruth não planejou entrar naquela propriedade específica, que pertencia justamente a Boaz, um parente de Elimeleque. Na verdade, ela nem conhecia esse homem, como isso vai ficar claro daqui a pouco. E naquela época, as divisões de terra eram sutis. Apenas pequenos marcos delimitavam uma terra, dividindo uma terra entre a outra. Então, facilmente, ela estava distraída na sua labuta, até que de repente se viu nas terras
de Boaz. Coincidência, não? Na verdade, embora Ruth ainda não saiba, foi o Senhor quem a guiou ali. Não existe coincidência quando Deus trabalha em nosso favor. Vejam como Ele conduz os seus eleitos para cumprir os seus propósitos. Não houve um anjo descendo do céu dizendo: Ruth, passe desse campo para o outro. Não apareceu ninguém com uma visão profética dizendo: eis que te digo, passe para aquele lado. Não, foi simplesmente por casualidade, na rotina da vida, de forma totalmente comum, discreta, Deus a levou aos campos de Boaz. É a isso, irmãos, que chamamos de providência divina. Uma das doutrinas mais sublimes da nossa fé, ainda que profunda demais para entendermos ela plenamente. Ela trata do governo soberano de Deus sobre toda a história. O Senhor contempla todos os eventos da humanidade, o passado, o presente e o futuro, e governa cada detalhe para a sua glória e para o bem do seu povo. Observem o que aconteceu com Ruth. A providência a conduziu aos campos de Boaz. E como veremos, isso resultará em uma grande transformação para a vida dela e para a vida de Noemi. E acima de tudo, resultando na glória de Deus. Vejamos então o resultado desta casualidade, dessa coincidência, ou melhor, dessa providência. Versos 4 a 7. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cefeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é esta moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Eis que subitamente Boaz surge na cena. É bem provável que ele tenha vindo da cidade de Belém até o campo a fim de supervisionar a colheita. E as primeiras palavras de Boaz já revelam a sua estatura espiritual. Ele é um homem muito piedoso, irmãos. Nós conseguimos observar isso pela forma como ele trata os seus trabalhadores. O Senhor seja convosco. O autor inspirado quer que percebamos que Boaz é alguém que ama ao Senhor e o honra, ao mesmo tempo em que os seus empregados o têm em alta estima, porque o respondem com igual piedade: que o Senhor te abençoe. E não demorou muito para que Boaz notasse a presença de uma jovem que ele desconhecia, ao menos de vista, que trabalhava ali com muita dedicação. E então ele pergunta: de quem é esta moça? Perceba, ele não pergunta quem é essa moça, esperando receber um nome do seu servo. Não, mas em que local ela se encaixa na sociedade, a que família ela pertence. A resposta do servo é reveladora. Ele não menciona o nome de Ruth, talvez ele nem soubesse mesmo, mas a identifica como a estrangeira que voltou com Noemi. Como eu disse no último sermão, o texto vai fazer questão de chamá-la de moabita, de estrangeira, para identificar também que ela naturalmente não fazia parte da aliança. Mas a graça do Senhor, irmãos, é tão grande, tão suprema, que introduz essa estrangeira no povo de Deus. Olhando para um contexto mais amplo, como nós vamos entender até o final do livro, essa mulher está na genealogia do nosso Salvador. A resposta daquele servo é: ela não vem de lugar nenhum, ela não pertence a seu ninguém. Era vista apenas como aquela moabita que voltou com Noemi, mas ela está aqui trabalhando duro desde manhã cedinho.
Como Belém era pequena, as notícias corriam rápido. Boaz já conhecia a história daquela jovem que por amor e fidelidade deixara para trás seus deuses, sua terra e sua própria família. Movido por essa percepção, ele se dirige até Ruth. Acompanhe a beleza desse diálogo, versos 8 a 12. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso não conhecia. Que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Enquanto Boaz se aproximava de Ruth, o que é que se passava na mente dela, irmãos? Será que ele vai ser generoso? Será que ele vai me expulsar desta terra? O que é que ele vai fazer comigo? Para sua total surpresa, as palavras de Boaz são carregadas de doçura e de favor. Primeiro, ele a chama de minha filha, um tratamento que transborda respeito e até mesmo acolhimento. Ele não apenas permite que ela permaneça no campo, como ordena aos seus servos que não a incomodem. Mais do que isso, Boaz oferece a ela descanso e água à vontade em meio à exaustidão do seu trabalho. Irmãos, a reação de Ruth é de admiração e de profundo assombro. Por que é que o Senhor está fazendo isso comigo, se eu sou uma estrangeira? Essa pergunta já revela um pouco de consciência teológica. A pergunta que ela faz é: eu não pertenço ao povo da aliança. Por que o Senhor está sendo bondoso comigo? Por que o Senhor está sendo favorável para comigo? Irmãos, nem mesmo de Noemi, Ruth tinha ouvido palavras tão restauradoras a seu respeito. Nem mesmo quando ela pronunciou aquele belíssimo voto lá no capítulo 1. Com a sua fala, Boaz a reconheceu. E a sua conclusão é que ela veio até Israel buscar refúgio no Senhor, como ele mesmo declarou: sobre cujas asas vieste buscar refúgio. É uma expressão que frequentemente aparece nos Salmos, que denota proteção fiel e paterna de Deus. Ruth deixou sua terra, sua família, seus falsos deuses, para se apegar ao Senhor e ao seu povo. Boaz reconhece isso e diz para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor a recompense. Como resultado dessa conversa, Ruth se sentiu consolada. Olha o verso 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem sou mesmo como uma de suas servas. Este momento da fala de Ruth está totalmente ligado ao início do texto, quando ela disse que iria sair para colher nos campos de quem ela achasse favor. E vemos pela segunda vez no texto que Boaz a favoreceu. Pela primeira vez na vida, Ruth deve ter se sentido bem-vinda em Israel. De fato, agora Israel era o seu povo e Yahvé era mesmo o seu Deus. É fascinante também notar, queridos, que as palavras de Boaz não ficaram apenas no campo das ideias. Ele não disse apenas Deus te abençoe, mas ele tem interesse real em suprir as necessidades dessa mulher.
Seu objetivo é tratá-la com dignidade, como um reflexo vivo de alguém que pertence à comunidade da aliança, ao povo de Deus. Na hora da refeição, ele chama Ruth, mesmo sem ter qualquer obrigação de fazê-lo. Verso 14 descreve isso. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Parecia um sonho, irmãos. Nós não sabemos se ela tinha levado alguma coisa para comer neste dia de trabalho. Se tivesse levado, talvez foi algo pequeno ou muito ou pouquíssimo, dada a sua condição de vulnerabilidade. E agora, comer até se fartar e ainda embalar e levar para casa. Meus irmãos, a providência de Deus não falha. Como se não bastasse tudo que Boaz tinha feito, nós ainda podemos nos surpreender. Versos 15 a 19. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sua sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. De trás para frente, irmãos, ou melhor, vamos entendendo o texto por partes. Segundo a lei de Moisés, quando os ceifadores realizavam a colheita, o que caísse no solo não deveria ser recolhido, mas deixado para trás, para que os estrangeiros e os necessitados apanhassem. Boaz, porém, vai além da obrigação. Ele não apenas permite com que Ruth colha entre os feixes, mas dá uma ordem clara aos seus ceifadores, dizendo que deixem as espigas cair no chão de propósito, para que ela consiga recolher ainda mais. Esse homem quer cumprir a lei, quer ser generoso com essa mulher. Após o exaustivo trabalho de colher e debulhar os grãos, Ruth finalmente chega em casa. E ao chegar, Noemi fica atônita com a quantidade que ela trouxera. Como traduz a NVI, quase um arroba. Ou como lemos na nossa tradução, 20 litros de cevada. De acordo com os estudiosos, essa quantia equivalia a um mês inteiro de trabalho de um homem comum. E impressiona-nos que, após um dia inteiro debaixo do sol, ela ainda teve força para carregar todo esse peso, além das sobras do almoço que reservara para a sua sogra. Boaz é exemplo vivo de como todo cristão deveria tratar os mais necessitados, irmãos. Não simplesmente com o mínimo do que a lei exige, mas com uma misericórdia que é caráter do Senhor. Boaz não apenas conhecia a lei não estava apenas no seu intelecto, mas a palavra de Deus também estava no seu coração. E o seu desejo real de praticá-la era notório. Ele sabia o que Deus requer a respeito dos necessitados e, como reflexo de sua total dependência do Senhor, ele cumpre o que lhe era exigido. A verdade é que o Senhor sempre demonstrou misericórdia para com o seu povo. Vemos isso na unidade das Escrituras. Deus se importa tanto com o exercício da compaixão,
que deixou registrado na lei como seus filhos devem tratar os mais desfavorecidos. Contudo, queridos, nós nos afastamos da verdadeira misericórdia quando ignoramos a necessidade do próximo. Se Deus lhe deu condições de socorrer alguém em meio às suas angústias, não deixe de fazê-lo. Me refiro a questões financeiras, é claro, mas também a questões de capacidade teológica. Se Deus lhe deu capacidade teológica, você, mais instruído, deve andar com o menos instruído para ensiná-lo corretamente o Evangelho. Isso é exercício de compaixão. Nós devemos exercer misericórdia também no que diz respeito a denunciar o pecado daquele irmão que está cometendo tal pecado. Isso é mostrar amor para com ele. Nós podemos exercer misericórdia quando nós caminhamos lado a lado com aquele que sofre, ajudando a suportar suas dores, chorando com esses que choram, orando por eles e ensinando-os o Evangelho. Afinal, o que é misericórdia? Uma bela definição seria colocar o coração na miséria do próximo e sentir ali o desejo profundo de aliviar aquela dor, promovendo mudança. Foi exatamente o que Boaz fez. Não pense que a misericórdia seja algo dispensável para o cristão. Não é, irmãos. Como escreveu Timothy Keller, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca que não pode faltar à verdadeira fé. A Bíblia transborda de textos que falam sobre esse tema. O próprio Jesus, no famoso Sermão do Monte, proclamou: bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Na parábola do bom samaritano, o Senhor nos ensinou o alcance desse amor. Ao dar a sua vida em resgate por nós, Ele não apenas nos comunicou misericórdia, mas Ele a derramou sobre nós. Por causa dos nossos pecados, todos nós carecemos da misericórdia divina, e como podemos ler no livro de Lamentações, elas se renovam a cada manhã. Sendo nós, portanto, alvos dessa misericórdia, devemos também ser os seus agentes para com o próximo. Entendam, a misericórdia vai além de suprir as necessidades materiais, como eu disse. Mas me permita trazer um outro aspecto também. Quando difamamos alguém, irmãos, estamos sendo misericordiosos? Quando falamos mal de uma pessoa, quando a colocamos em nossa roda de conversa, sem nem sequer levantar fatos, quando caluniamos, quando fofocamos, quando menosprezamos uns aos outros, estamos sendo compassivos, irmãos? É claro que não. Percebem como a misericórdia deve permear cada palavra e cada gesto nosso? Jesus foi direto: sejam misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Percebam que a misericórdia, portanto, tem como um padrão o próprio Deus. É um padrão elevadíssimo, irmãos. E veja como Deus foi misericordioso conosco. Ele nos retirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele mergulhou em nossa escuridão. Ele veio de encontro a nós e Ele pagou aquilo que nós havíamos cometido. Ele morreu no nosso lugar. Como, pois, não devemos ser nós agentes dessa mesma misericórdia? Eleve o seu padrão de misericórdia, porque o padrão é o próprio Deus. A misericórdia que Boaz demonstrou para com Ruth foi apenas o braço visível da providência de Deus,
guiando toda a história para o bem daquelas mulheres e de todo o seu povo. Porque, como eu disse, olhando para um contexto mais amplo, o Senhor está protegendo a linhagem do próprio Salvador. Ruth sofreu perdas, é verdade, mas ela ganhou de graça aquilo que lhe é mais precioso, a salvação. Ela passou por sofrimentos, mas de fato, como bem notou Boaz, ela encontrou refúgio debaixo das asas do Senhor. A providência de Deus não falha, irmãos. Ela não falha na sua vida, meu querido. Lembro-me de um conflito pessoal que eu estava passando e eu não queria que aquelas circunstâncias estivessem como estavam. Estava, para não dizer o mínimo, depressivo, ansioso, até que um querido amigo, um mentor na fé, muito amado, chegou para mim e disse: Igor, lembre-se da providência. Veja, não é que eu não soubesse da providência. Eu sabia, eu amo essa doutrina desde que a conheci. Contudo, irmãos, o que acontece às vezes, como acontece com você, aconteceu comigo, é que os nossos problemas, as circunstâncias, formam uma cortina de fumaça diante dos nossos olhos e não conseguimos enxergar para além dela. Não conseguimos enxergar a providência de Deus. É por isso que precisamos ser lembrados da providência de Deus de novo, de novo e de novo. Está passando por dificuldades, irmãos? Dias difíceis chegaram na sua vida? Deixa eu lembrar aquilo que o meu amigo me lembrou. Lembre-se da providência. O Salmo 23 garante que o Senhor é o nosso pastor. E Ele é aquele que nos leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas é também o mesmo que segura a nossa mão, que está do nosso lado, no vale da sombra da morte. Confie nele, cristão. Está tudo sob o controle de Deus. Tenha certeza de tudo o que Ele faz é para a sua glória, para o bem do seu povo, para a salvação dos eleitos. Não pense que as coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas sejam por acaso. Não pense que é simplesmente uma obra de Satanás. Pare de dar poder a Satanás, poder esse que ele não tem. Satanás é um cachorro de Deus, preso na coleira de Deus, e o Senhor puxa, ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Entenda, portanto, que as dificuldades impostas nas nossas vidas não estão aquém do Senhor. Ele vê, Ele guia e Ele transforma, por meio dessas provações, dessas dificuldades, a nossa vida, o nosso caráter. Eu não tenho como dar todas as respostas. Eu não sei o porquê você está passando por dias difíceis. Mas entenda que dias difíceis, por vezes, como já disse alguém, são bênçãos disfarçadas de tribulações. Nos bastidores da adversidade tem um Deus que está olhando para o seu povo, guiando o seu povo e transformando o seu povo. E Ele pode nos colocar em tempos difíceis para que nos arrependamos, às vezes, de pecados ocultos, para que voltemos a confiar nele mais uma vez, para que os nossos ídolos sejam quebrados, para que dependamos mais dele, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Amém, irmãos? Essa é a providência de Deus, por meio da qual Ele governa toda a história, ficando evidente como Ele guiou o caminho de Ruth. Em terceiro e último lugar, portanto, vejamos o agir de Deus por meio de uma perspectiva transformada. Esse é o último
a última divisão do nosso sermão, e eu prometo que ela vai ser bem mais curta do que essa segunda. Vejamos os últimos versos desse capítulo, verso 20 a 23. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Pela primeira vez no livro, nós conseguimos observar Noemi bendizer o Senhor. Se antes o seu coração estava mergulhado na amargura, e por que não dizer em revolta contra Deus, agora ela reconhece a providência divina. Ao ver Ruth voltando com 20 litros de cevada, tornou-se evidente de que o Senhor não estava contra ela, de que o Senhor não estava abandonando ela. Pelo contrário, irmãos, Deus estava guiando ela para que ela vivesse o seu verdadeiro propósito, como diz o nosso catecismo, para que ela venha glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ao perceber a bondade de Deus, Noemi muda sua perspectiva. A sua perspectiva ganha um novo olhar diante da realidade ou sobre a realidade. Isso revela quão gracioso o Senhor é. Apesar da rebeldia e da dureza do coração que a dominavam, Deus estava pronto para perdoá-la e acolhê-la com amor e fidelidade pactual. Vocês percebem que essa fidelidade pactual, essa benevolência, ou como vimos no último sermão, essa ricede de Deus, alcança Noemi, segundo Noemi, tantos vivos quanto os mortos. Isso é uma clara referência a ela e a Ruth, por extensão, mas também aos seus entes queridos falecidos, a Elimeleque, o seu marido, e aos seus 2 filhos, Malom e Quilion. E então é no meio disso tudo que ela faz uma revelação crucial. Boaz é um dos nossos resgatadores. O que é isso, irmãos? Como explica Ian Duguid, um resgatador era uma pessoa que tinha a obrigação de comprar seus parentes de volta se eles tivessem vendido a si mesmos como escravos para pagar uma dívida. Sob certas circunstâncias, o parente resgatador também seria obrigado a se casar com a viúva do seu irmão, para formar uma família para o homem morto, uma família que iria herdar a propriedade do falecido. Tecnicamente, Boaz poderia alegar que essas obrigações não se aplicavam a ele, já que ele não é irmão do falecido, ou de alguns dos falecidos, nem o parente mais próximo. Além disso, a lei era silenciosa quanto às estrangeiras que entravam na família de forma irregular. Boaz, portanto, tinha todas as lacunas legais à sua disposição para se isentar de qualquer responsabilidade. Contudo, ele escolhe não fazê-lo. Por quê? Porque a fidelidade pactual do Senhor estava gravada em seu coração. Mas isso já são cenas para o próximo capítulo. Aguarde com muita expectativa. Noemi então orienta Ruth a permanecer sob os conselhos de Boaz. Isso mostra que a sua mentalidade está sendo transformada. Finalmente as escamas da amargura estão caindo dos seus olhos. Ao dizer, fique nos campos de Boaz até o fim da colheita, parece que Noemi recorda o dia em que ela saiu da terra prometida e foi para Moabe. É como se ela estivesse sussurrando a Ruth: Ruth, minha filha, não faça como eu fiz, fique aqui. O capítulo se encerra com uma imagem de quietude,
mas de expectativa. Ruth ainda está lá com sua sogra, ainda é uma viúva, ela ainda não tem um marido, mas agora há uma expectativa. Irmãos, sejamos sinceros. Quantas vezes olhamos para a vida sob uma perspectiva puramente penosa e acabamos ignorando as bênçãos que o Senhor nos concede? Não são poucas as vezes que nos afogamos nas águas da amargura e nos revoltamos contra o Senhor pelas situações a que estamos passando. Meus irmãos, agora é a hora de mudar de perspectiva. É hora de começarmos a enxergar a vida pelo prisma da providência. Noemi percebeu que o Senhor estava trabalhando ao seu favor, justamente em meio às dificuldades. E foi essa percepção que a levou ao louvor. Olhe para as dificuldades pelas lentes do Evangelho, pela soberania de Deus. Levante a cabeça, não se desespere, pois temos um Deus ao nosso lado que luta ao nosso favor. Lembrem-se, Ele está guiando toda a história para a sua própria glória e para o bem do seu povo. E nós percebemos esse governo divino ao mergulharmos na profundidade contextual de Ruth. No final do primeiro capítulo, vemos que essas mulheres chegaram a Belém no início da colheita da cevada. De acordo com Deuteronômio, capítulo 16, verso 9, era o tempo da Páscoa. Considerando que a Páscoa judaica celebra a libertação da escravidão do Egito, o glorioso Êxodo, não haveria momento mais oportuno para que Noemi e Ruth também vivessem o seu próprio êxodo, saindo de Moabe em direção à terra do Senhor. Ao avançarmos para o fim do capítulo 2, nós observamos que a colheita chegou ao fim. De acordo com o calendário bíblico, 7 semanas se passaram. Chegamos então ao tempo da festa das semanas, conhecida mais para frente como festa de Pentecostes. Por que esse detalhe é tão importante? Porque ele aponta para algo ainda mais profundo. Pentecoste era a celebração da colheita em Israel. Foi exatamente nesse dia que, séculos depois, Deus decidiu derramar seu Espírito sobre judeus e também sobre gentios, unindo-os como um só povo. Ruth, uma estrangeira, foi incorporada à herança de Israel, por pura graça, sinalizando uma colheita muito maior, o dia em que o favor de Deus se espalharia por todas as nações da terra. Nós fazemos parte dessa história, irmãos. Pelo que Jesus Cristo realizou no Calvário, Ele comprou para si mesmo gente de todo tipo, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Por causa de Cristo, somos aceitos diante de Deus como filhos adotivos. E vejam que paralelo maravilhoso. Assim como Boaz, que é apenas uma figura de Cristo, um tipo, um símbolo de Cristo, convidou Ruth para aquele banquete. Jesus nos chama para desfrutarmos de um banquete muito maior, para desfrutarmos de sua mesa, de sua companhia. O nome disso é graça, irmãos. Se você ainda não se reconhece como alguém alcançado por essa graça, se você sente que ainda está fora desse banquete, em conjunto com a Escritura, eu suplico, arrependa-se dos seus pecados e confie em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação. E já hoje você desfrutará dessa salvação. Abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor respondendo aquilo que você acabou de ouvir.